É o programa Glória ao Justo, edição 997, ano 20. O tema de hoje, o perdão e a felicidade do justo. Quando você sabe que não merece e mesmo assim ganha um presente, algumas pessoas ficam constrangidas. Eu não mereço, eu nunca dei um presente a ele ou a ela. Por que que eu recebi? Algumas pessoas ficam constrangidas. Em outros casos, elas ficam tocadas. Bom, eu não tinha feito nada para receber este. Daqui para frente eu vou fazer alguma coisa. Então, nós temos um tema especial, que é exatamente a felicidade de receber o perdão. O perdão e a felicidade do justo. Quando você sabe que não merecia ter paz com Deus, você sabe que não merecia ter nada, você sabe que não tinha nenhum mérito, que não tem nenhum mérito, não detém nenhum mérito, e você, de repente, se depara com esta mão estendida para você, a mão do Senhor, lhe oferecendo graça, lhe oferecendo perdão, lhe oferecendo paz, lhe oferecendo a salvação. Aí você se alegra, você fica feliz. Então, nosso tema é este e é para você pensar. Você é feliz? Você não é feliz? Você pecou muito? Continua pecando? Já se aproximou do trono da graça pela fé, acreditando que pode receber o perdão de Deus pelo sacrifício de Jesus Cristo? Porque em nós mesmos não tem nada que convença Deus que a gente possa, que nós possamos resolver o nosso problema de pecado. Mas Deus enviou o seu Filho com esta finalidade e por esta razão nós podemos, sim, ser perdoados e ser felizes. Então é o nosso tema, a leitura, Salmo 32, de 1 a 11. E você vai ouvir e vai certamente entender melhor o porquê do tema. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Quando eu guardei silêncio, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia. E porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, o meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, a minha maldade não encobri, dizia eu. Confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Por isso, todo aquele que é santo orará a ti, a tempo de te poder achar. Até no transbordar de muitas águas, estas não lhe chegarão. Tu és o lugar em que me escondo. Tu me preservas da angústia. Tu me cinges de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir e guiar-te-ei com os meus olhos. Não sejas como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, para que não se chegue a ti. O ímpio tem muitas dores,
Mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, vós os justos, e cantai alegremente, todos vós que sois retos de coração. Bendito Deus, Pai querido, Senhor da glória, te louvamos pela leitura em tua santa palavra. Pedimos a tua direção e proteção, pedimos pelos nossos ouvintes, pelos nossos irmãos e amigos. Abençoe e guarda cada um, recompensa com a bênção dos céus aos nossos ajudadores, aos nossos mantenedores. Nos dá, Senhor, outros ajudadores para nos ajudar, Senhor, neste trabalho. Querido Pai, ouve a nossa oração, fala conosco, nos ajuda, Senhor, cada dia. Em nome de Jesus Cristo te pedimos e te agradecemos. Amém. Meus amados irmãos, a leitura por si só é uma grande mensagem. Para começar, o primeiro versículo diz, bem-aventurado. Bem-aventurado, na linguagem bíblica, é feliz. Feliz aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado não reaparece. E cujo pecado é coberto. A felicidade começa com esta segurança, com esta garantia. Eu transgredi, mas me aproximei do Senhor, pedi o seu perdão e ele me perdoou. E o meu pecado não está mais entre mim e Deus. O meu pecado não aparece mais entre Deus e eu. É maravilhoso aprender. Eu acho triste, muitas vezes eu lastimo, que nós tenhamos tantos professores, tantos pregadores, tanta gente envolvida com a fé e sejamos tão ruins de Bíblia. Ler por ler, porque se não ler é quase um pecado. Mas interessar-se em ter mais conhecimento, em se aprofundar, em pensar as Escrituras, bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. E o que significa isto? Eu li, mas significa que eu sou feliz, eu devo ser feliz por estar perdoado. Significa que a minha transgressão não é mais um entrave. Todo pecado cometido contra Deus, contra o próximo, claro que existe um tipo de pecado que você tem que se consertar com o próximo. Tem gente que faz o mal e vai pedir perdão ao pastor, mas acontece que ele ofendeu foi o comerciante, ele ofendeu foi o familiar, ofendeu o cunhado, a cunhada, a mulher, o marido, o filho, a filha. Então, quando você ofende uma pessoa, você precisa se consertar com esta pessoa e também com Deus. Quando você não tem coragem de enfrentar o problema, quando você realmente teve o problema, mas não tem coragem de solucionar e você vai se humilhar diante de Deus, Deus perdoa você por aquilo e capacita você para acertar lá de uma forma social. Quem foi que você ofendeu? Eu ofendi um membro da igreja. Eu ofendi um colega. Eu ofendi um parente. Eu ofendi um vizinho. A quem você ofendeu, você precisa se consertar com esta pessoa. Agora, muitas vezes, a gente não tem coragem. Aí vai para a igreja, fala com Deus, recebe o perdão de Deus e continua tendo problema com o filho, com a mãe, com a mulher, com o marido, com o vizinho, com o parente, com o comerciante, com a pessoa do seu
no seu convívio, seja qual venha a ser. Então, é bem-aventurado quando você recebe o perdão do pecado? Sim, mas dependendo da condição do pecado, você vai lá. É uma pessoa descrente, então você vai, pai, me perdoe, me desculpe. A linguagem, um pedido de desculpa para o descrente equivale a perdão. Olha, me desculpe por aquilo, naquele dia, naquele tempo, naquela época, sobre aquela. Me desculpe, ou me perdoe mesmo. Não faz vergonha pedir perdão a um descrente quando se reconhece que errou. Aí o versículo diz: bem-aventurado ou feliz aquele cuja transgressão é perdoada, não é? Foi perdoada. Alguém foi perdoado no passado por muitos males, depois ficou praticando pequenos males e não tem mais perdão, não pede perdão, vai viver uma vida amarga, maligna, infeliz, e se viver numa igreja evangélica é para criar problemas. Porque recebeu perdão daquele pecado grosseiro de algum tempo atrás, mas não se toca e fica fazendo, molestando a igreja nos dias de hoje. Isto acontece com obreiros e acontece com pessoas comuns. Acontece com pastores e ovelhas. Então, bem-aventurado ou feliz aquele que teve a sua transgressão perdoada por Deus. E esta transgressão não vai aparecer como um monumento. Ela não vai aparecer como um impedimento. Ela não vai estar impedindo a sua relação com Deus. O versículo 2 diz, continua, o clima é o mesmo. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade. Mas eu fiz maldade, sim, mas o Senhor me perdoou e esta maldade foi tirada. Então, no lugar de creditar a maldade, ele acredita um benefício pela fé em nosso Senhor Jesus Cristo, pela minha aproximação do trono da graça pela fé, pela minha humildade e quebrantamento diante de Deus. Bem-aventurado, feliz, aquele, o homem, a quem o Senhor não imputa maldade, não atribui. Aqui a palavra imputa é uma palavra de cunho legal, está na lei. As pessoas, as crianças muito pequenas, as pessoas que não têm discernimento, os loucos, eles são inimputáveis. São inimputáveis, ou seja, um louco entra numa casa, agride alguém e ele não pode, não há um crime nisto. É terrível, é ruim, tal, mas não há um crime. Por quê? Porque ele entrou porque achou a porta aberta e ele é louco. Uma pessoa que está num estado alterado, que está desorientada mentalmente, ela se torna inimputável, ou seja, o que ela fizer de errado não vai ser responsabilizada, porque ela está fora de si. Então, aqui, o versículo 2 diz, bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade, aquele que o Senhor não atribui falta, pecado, aquele que o Senhor livra desta transgressão, desta responsabilização. E, finalizando o segundo versículo, diz, e em cujo espírito não há engano. Porque tem pessoas que são enganosas, tem pessoas que são traidoras na conversa. Chega para, vem cá, o que você acha disso? Aí você abre o bico e ela vai, prejudica você. Espírito enganoso, pessoas enganosas, pessoas que fazem o mal, e às vezes com muita consciência, eu vou encalacrar ele, eu vou lascar ele, eu vou arrebentar com ele, eu vou fazer ele vai, ou seja, um papel que é terrível, mas é um advogado de acusação. O advogado de acusação, ele tenta arrancar de alguém alguma coisa, o sujeito falar contra si mesmo. Mas o nosso Deus, ele não faz isto. E nós somos bem-aventurados, é bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade,
aquele que diante de Deus ficou inimputável, aquele que diante de Deus não foi responsabilizado pelo mal, porque já se aproximou com humildade, pediu socorro, pediu perdão, e Deus o atendeu. O versículo 3 diz: quando eu guardei silêncio, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo o dia. Guardar o silêncio, eu preciso é perdão, e não ficar lá, cara de pedra. Por que ela é desse jeito? Não, é assim mesmo, é porque ela é séria, é muito sério. É sério ou é amargura? É sério ou é secura espiritual? Verdadeiro deserto espiritual. O que está acontecendo? E ele diz, quando eu guardei esse mal dentro de mim, eu sentia dor nos ossos, eu sentia até dor nos ossos, eu sentia o envelhecimento, eu me sentia muito mal. Porque de dia e de noite eu sentia a repreensão, sentia o mal, eu não tinha alegria, o meu humor se tornou uma sequidão de estilo. O meu humor desapareceu e eu fiquei aborrecido com tudo, com todos e comigo próprio. No versículo 5, ele diz, chegou o momento, confessei o meu pecado, a minha maldade eu não encobri. A gente, às vezes, vai confessar, vai pedir desculpa, pedir perdão, e dá aquela aliviada de jeito, né? Olha, rapaz, naquele dia eu me precipitei e tal, naquele dia eu chamei filho da coisa. Bom, a gente nunca diz direto, mas para Deus você pode abrir o verbo, abrir o coração. Confessei-te o meu pecado, a minha maldade eu não encobri. Eu dizia para mim mesmo, quando eu abri o coração diante de Deus, eu vou ficar bom. Confessarei ao Senhor as minhas transgressões. Aí chega lá diante de Deus, Senhor, tu sabe, eu menti, eu roubei, eu traí, eu fiz, eu faço. Senhor, tu sabe que eu estou podre por dentro. Tu sabe, Senhor, que eu estou só a casca. Eu estou vivendo como um hipócrita. Aí abre o verbo diante de Deus. Sabe quando é que Deus vai te censurar? Nunca. Faz parte do amor paternal do nosso Deus. Ele nunca vai censurar você. Aí você abre o verbo. Olha, Deus, tu sabe, eu traí a mulher, eu roubei a empresa, eu roubei a igreja, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu adulterei, eu enganei meu noivo, casei com ele, mas ele não sabe o meu passado, eu escondi. Fiz tudo. Abri o coração diante de Deus. É o versículo 5. Confessarei ao Senhor as minhas transgressões. Aí o resultado, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Tudo que podia ser imputável a mim, você é mentiroso, você é ladrão, você é traidor, você fez mal à sua mulher, você fez mal aos seus filhos, você é uma desgraça, você fez aborto, você engravidou de homem casado, toda desgraça que você tiver feito, que tiver acontecido, Deus perdoa. Confessarei ao Senhor as minhas transgressões. Essa é a decisão do pecador quebrantado. O resultado, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Por isso, versículo 6, por isso, todo aquele que é separado para ti, todo aquele que é santo, todo aquele que decide a te servir, orará a ti. Há tempo de poder encontrá-lo, há tempo de poder ser ouvido, há tempo de poder receber o teu perdão maravilhoso. Todo aquele que é santo orará a ti, há tempo de te poder achar. Aí ele usa aqui expressões idiomáticas das Escrituras, que são riquíssimas em expressões, em eufemismos, e aqui ele diz, até no transbordar de muitas águas, ou seja, haja tribulação. Tribulação como correnteza, tribulação como cachoeira, tribulação como queda d'água, tribulação como ondas. Até
até no transbordar de muitas águas, estas não se chegarão a ti. O Senhor está no controle. Deus controla. Deus tem o poder em suas mãos. Ele tem o mundo em suas mãos. E o salmista sabia, porque ele tinha comunhão. É o que nós aprendemos nisto. No versículo 7 ele diz, tu és o lugar em que me escondo, tu me preserva das angústias. Tem coisa pior do que se sentir angustiado, arruinado, arrebentado, todo mundo feliz e a gente arrasado por dentro. Vamos comemorar o quê, se eu só tenho uma amargura? Comemorar o quê? Vamos sair? Sair para quê? Quem é que quer uma companhia frustrada, triste, arruinada, arrasada, cabrunhada? Aí o salmista diz, tu é o lugar que eu me escondo, tu me livra da angústia e ainda me reveste de alegres cantos de livramento. Me cinges, tu me cinges de alegres cantos de livramento. Nós temos muitos cantos de livramentos. Muitos cantos de livramento. A nossa querida harpa cristã, hoje desprezível a uma geração incômoda que está fazendo muito mal à igreja. Estão cantando todo lixo, toda porcaria, vivendo de qualquer jeito, mas os valores foram abominados por eles. Mas quantos crentes se alegraram cantando livre estou, pela graça de Jesus, livre estou. Alegres cantos de liberdade. Alegres cantos de liberdade. Versículo 8, Deus fala. O homem falou, ouviu, agora Deus fala. Instruir-te-ei, ensinar-te-ei o caminho que deves seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. Mas olha, escute, não seja como o cavalo. É muito bom aprender na casa de Deus, com o servo de Deus, com o Espírito de Deus, com o livro de Deus. Eu vou te instruir, eu vou te ensinar, eu sei o caminho que você precisa seguir, eu vou te guiar com os meus olhos, eu não vou tirar os olhos de você. É o versículo 8. E no 8º, uma recomendação, ou algumas. Olha, mas tem inteligência, não seja como o cavalo, não seja como uma mula, bicho bruto, sem entendimento, cuja boca precisa de um freio, de um cabresto, senão se joga. Para não se jogar. O ímpio tem muitas dores, versículo 10. Mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia está ao seu lado, o cercará, ajudará, amparará. E o último versículo, meus amados, alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, vós justos. Mas, justo, quem é justo mesmo? Abraão disse, Senhor, se em Sodoma tiver 50 justos, Deus disse, eu desfaço o propósito de acabar com Sodoma. Se houver 50 justos, eu desfaço, não destruo a cidade. E vocês sabem que não tinha. Resultado, não tem justos na terra. Ninguém é justo diante de Deus, mas todos são justificáveis. Jesus Cristo veio para nos justificar. O apóstolo Paulo, instrumento de Deus para a igreja gentílica, diz, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. No capítulo 5 de Romanos, ele diz, justificados, pois, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, é maravilhoso estar em paz com Deus.
o perdão e a felicidade do justo, esse nosso tema. E o versículo último, Salmo 32:11. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, vós, os justos, e cantai alegremente, todos vós que sois retos de coração. Seu coração não tem engano, então abra a boca e cante o Senhor, bendiga o Senhor, receba a sua graça maravilhosa. Bendito e eterno Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nós te louvamos, te exaltamos, bendizemos e agradecemos pela vida, Senhor. Obrigado pela salvação em Cristo Jesus, pelo seu perdão maravilhoso, pela tua igreja, pelos nossos irmãos e ajudadores. Pai bondoso, Pai santo, ouve a nossa oração. No maravilhoso nome de Jesus te pedimos e te agradecemos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, voltaremos amanhã. Deus os abençoe, leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.